Com Black Mirror chegando na sua 7ª temporada, ela traz novas narrativas e também recicla outras. Com certeza muita gente vai dizer que Black Mirror agora ficou refém do próprio formato, ainda que ela traga aqui e ali uma pérola ou outra. Esse vídeo vai ser separado em 2 partes, então é só você olhar aí na barrinha de tempo, vai estar especificado. Na primeira parte eu vou fazer uma análise de cada um dos episódios dessa temporada, são 6 episódios. A segunda parte eu vou falar a minha crítica de forma geral da temporada, obviamente com uma lista de várias referências que eu encontrei ao longo da temporada. Amanda, uma professora, e Mike, um soldador, são um casal feliz que deseja ter um filho. Quando Amanda é diagnosticada com tumor cerebral, eles aceitam uma proposta da empresa Rivermind, que promete ajudar na cura desse tumor. A cirurgia é gratuita, mas parte da função cerebral de Amanda passa a depender de servidores da empresa, com cobrança mensal. Amanda passa a ter limitações como fadiga, impossibilidade de viajar e episódios em que ela fala mensagens publicitárias inconscientemente, o que afeta o seu trabalho. Para melhorar a sua condição, o seu marido paga secretamente uma versão sem anúncios do serviço, financiando isso com aparições humilhantes na internet. O drama do casal é bem trágico ao longo desse episódio, mas a crítica principal envolve essa forma como grandes corporações constroem um monopólio através de um serviço que parece revolucionário, mas é apenas uma tática para depois poder controlar o acesso do público ao material. Ou seja, a empresa Rivermind começa com uma solução, oferece algo que ninguém mais tem, e logo ela passa a mostrar as suas restrições, com planos cada vez mais caros, o que faz com que a Amanda não consiga se deslocar o suficiente, porque se ela for um pouquinho mais longe de onde ela mora, eles não vão ter mais a cobertura do sinal. E como se não fosse o suficiente, a empresa chega a inserir esses anúncios no plano do casal e transmitir mensagens através dela. Isso não só mostra essa violação do corpo dela por parte da empresa na questão de estar usando ele como um veículo de propaganda, mas também na violação de privacidade deles, porque as propagandas estão conectadas diretamente à situação que está acontecendo naquele momento com a personagem. E o mais triste é que o marido dela, o Mike, ele continua pagando e aceitando as mudanças, porque a empresa pode simplesmente desligar os servidores para poder economizar energia, o que faria que o cérebro da Amanda pare de funcionar. Se na superfície a crítica funciona e combina com esse debate envolvendo um casal operário tendo que lidar com uma empresa, uma mega corporação, a gente também tem que dar uma olhada no que a série está dizendo no subtexto. E essa é uma óbvia crítica da série ao serviço de streaming que a exibe, a Netflix. É uma tentativa de autocrítica que a própria Netflix permite, porque ela sabe que ela está num nível de conforto no qual ela não precisa se preocupar. É por isso que, mesmo o drama sendo interessante, esse episódio tem um comentário malicioso por trás da narrativa principal. É a mesma coisa que acontece no Joan is Awful ou Joan é Péssima, aquele episódio da 6ª temporada onde a protagonista percebe que ela é uma personagem em uma série de um streaming chamado Streamberry, que é uma sátira descarada da Netflix. Ao contrário desse episódio da Joan is Awful, pelo menos aqui, os dois personagens são interessantes, ele não apela pro escatológico, a narrativa brinca muito no que fica subentendido, então ele não precisa ficar apelando pro visual bem preguiçoso, mas ainda assim ele tem umas piadinhas que aparecem aqui e ali pra mostrar como a Netflix é essa grande vilã, só que ao mesmo tempo ele coloca um pouquinho de responsabilidade nos personagens principais, que são as vítimas daquela situação, porque lá no Joan is Awful, por exemplo, a gente tem vários momentos assim, como quando a advogada imprime os termos de uso da Streamberry e joga na cara da cliente, cobrando ela, dizendo que já que ela assinou o termo de compromisso, ela não pode reclamar de nada. E muitas dessas comparações eu já tava fazendo na minha cabeça antes de saber que o episódio era dirigido pela Ellie Penque, que é a mesma de Joan is Awful. E infelizmente o final é daqueles onde ele não traz muitas respostas pro debate que ele levanta, ele simplesmente mostra o mundo como uma coisa horrível e que não dá pra você solucionar. Ou seja, a mensagem desse episódio é basicamente que é mais fácil você imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Maria é uma pesquisadora de uma empresa de chocolate. Ela geralmente tem tudo sob controle, até o dia em que ela reencontra Verity, com quem ela estudou no passado e agora está retornando para sua vida. Pequenas diferenças na sua vida e no trabalho começam a surgir, então a Maria passa a suspeitar que a Verity talvez tenha alguma coisa a ver com isso. A tensão entre as duas começa a crescer e, de algum jeito, a Verity consegue fazer com que tudo que ela diz se torne verdade, enquanto o que a Maria considerava real passa a ser mentira. Isso chega a resultar na demissão da Maria quando as câmeras da empresa filmam ela fazendo algo que nunca fez antes.
Na superfície a gente sabe que a grande brincadeira narrativa desse episódio é fazer um comentário sobre esse efeito Mandela, essa ideia de alguma memória que nós não lembramos exatamente como ela foi construída. Então o grande tema principal é essa ideia de que você conta demais uma mentira até que ela se torna uma verdade. Esse pra mim é o episódio mais assustador da temporada, porque por mais que ele tenha uma certa leveza na superfície, ele também tem esse subtexto mais sombrio. Ele é dirigido pelo Toby Hayes, que é o mesmo do USS Callister original, e talvez o melhor episódio da temporada anterior, o Demon 79, que já causou uma grande revolta de alguns fãs, porque o episódio focava muito mais no elemento sobrenatural e de terror do que na própria ficção científica. Mas eu ainda acho que ele nunca chegou a deixar de lado a premissa principal de Black Mirror, que era debater essa relação do ser humano com a tecnologia, no caso desse episódio específico, a tela da TV e o pânico satânico dos anos 70. O Bête Noire é um episódio que traz muito aquela abordagem mais britânica original de Black Mirror, e eu não falo simplesmente por conta do dialeto, mas pelas cores que são mais vibrantes, o humor que é mais seco, e depois ele alterna para um pastelão em um tom muito menos forçado. É uma farsa sobre farsas. É um ridículo, é um absurdo, só que é do jeito que eu gosto. E eu sei que algumas pessoas vão dizer, por exemplo, nossa, mas o final não faz sentido, ele é muito absurdo, ele vem do nada, e é exatamente isso. Ele é sim absurdo, ele é um pouco ridículo, mas não vem do nada, porque desde o começo do episódio, ele tem esse tom mais leve, cômico, desde as transições que ele mostra, com aquele texto gigantesco aparecendo na tela, aquelas tomadas em close do chocolate sendo picotado, e aquele som de órgão de igreja no fundo, bem barulhento. Sem contar que esse pra mim foi o que chegou mais próximo da maior inspiração de Black Mirror, que é Além da Imaginação. Geralmente nos episódios de Além da Imaginação você tinha um protagonista que era inserido nesse contexto ou realidade alternativa e ele não sabia se ele estava louco ou atormentado por alguma entidade cósmica, muitas vezes com algum tipo de lição moral, ou era tudo apenas uma piada do destino. Eu também acho que estamos muito mal acostumados com enredos que precisam ter uma função utilitária, com tudo tão amarrado e explicado ao ponto da gente não ter mais um debate sobre o que foi apresentado ali de verdade. Hoje em dia a maioria dos debates sobre série, principalmente Black Mirror, são coisas do tipo, nossa, olha que maneira essa crítica, é muito realista, isso acontece no dia a dia. E a gente nunca debate tanto os eventos do episódio, ou as complicações, as lições morais e as contradições dele. E é por isso que o Bête Noire tá rendendo tanto debate por conta disso. Ele é o único episódio dessa temporada, pra mim, que experimentou de verdade com a expectativa do público e foi dobrando a aposta do absurdo. Esse episódio entende que depois que a alegoria do enredo surte efeito e o drama atinge o seu ápice, ele só precisa terminar com estilo. O final é bobo, mas ele condiz bastante com o que foi apresentado antes. Tanto a ideia de controle da protagonista, que é apresentado desde o começo. I'm just saying that you like to be top dog. Oh, fuck off. You do. You love it when everyone's sucking your dick. Até o momento em que chega naquele final absurdo e divisivo. Eu prefiro muito mais um episódio que se arrisca e divide opiniões do que simplesmente um episódio onde fica um consenso de todo mundo de nossa, como ele é absurdo e como a crítica é real e como ele é atual. Não é um final realista, mas eu acho injusto dizer que ele também é um final que é sem pé nem cabeça. Brandy é uma atriz que aceita participar de um remake de um clássico hollywoodiano. Chegando no estúdio, ela descobre que estão utilizando uma alta tecnologia, no qual uma das atrizes do filme clássico, Dorothy, é recriada utilizando uma cópia virtual sua, que na verdade é uma inteligência artificial que acredita mesmo ser a personagem do filme. Assim, a Brandy e a Dorothy recriam a obra, mas um acidente faz com que elas tenham que encenar o filme até o fim se quiserem voltar para casa, mesmo com novos perigos que surgem por conta da tecnologia. Uma outra coisa é que dentro desse universo, eles não estão fazendo de verdade um remake, eles estão meio que recriando o filme inteiro, quadro por quadro, apenas trocando ali a protagonista. Esse episódio é basicamente uma mescla do drama de San Junipero com a crítica social de Lock Henry, então você vai encontrar aqui muitos temas similares e um pouco repetitivos sobre a indústria utilizando a tecnologia como desculpa para desvalorizar o trabalho humano. E também o lado dramático da relação que se constrói entre as duas protagonistas,
protagonistas, que aqui infelizmente não foi tão bem feito como em São Junipero, porque lá o foco era nas personagens e não apenas no absurdo da tecnologia. E uma outra coisa que deixou pra mim o Hotel Reverie um pouco cansativo de assistir são as sequências que alternam entre os dois núcleos principais da série. A gente assiste as duas personagens dentro do filme e a equipe do estúdio do lado de fora tentando recriar aquela obra. Pra mim, esses dois lados nunca realmente se casam tão bem quanto deveriam, e ele não só tira o ritmo e deixa o episódio mais longo, como também tenta criar uma camada extra de reação no espectador, que fica muito artificial. Tem momentos ali em que o episódio coloca um personagem do lado externo, literalmente explicando ou reagindo ou tentando resumir o que tá acontecendo do lado interno, porque o enredo não parece confiar demais no espectador pra estar entendendo o que tá acontecendo ali. E além de já ser um episódio bem longo e cansativo, essa ideia nem é assim a mais interessante original de Black Mirror, porque a gente já viu isso antes, por exemplo, no filme Congresso Futurista. E até alguns pontos da narrativa que lembram um pouquinho o playtest lá da 4ª temporada. No futuro, Cameron Walker é preso por furto e homicídio. Enquanto ele é interrogado por um policial e uma psiquiatra, ele conta do seu passado, quando trabalhava como crítico para uma revista de jogos e teve a chance de conhecer o programador Colin Richmond, que o apresenta um simulador chamado Tronglets. Cameron fica obcecado pelo jogo, onde ele cuida de criaturas digitais que são consideradas uma nova forma de vida. Esse episódio não é uma continuação, mas ele tecnicamente é um sucessor indireto de Bandersnatch, que foi aquele filme interativo que a Netflix fez de Black Mirror. Então eu achei bem interessante a forma como ele simplesmente não te obriga a assistir o episódio anterior para poder assistir esse. Esse aqui funciona isoladamente, sem você precisar assistir nada anteriormente. Ele tem muitas referências interessantes, ele parece muito um enredo escrito por alguém como o Philip K. Dick, que é um autor de ficção científica que eu adoro. Tem algumas menções ali a livros clássicos de ficção científica, como por exemplo o Laranja Mecânica, que você vê na mão de um personagem, e a maior parte da história é estrelada pelo Peter Capaldi, que é um excelente ator. Você provavelmente já conhece ele por Doctor Who, então aqui ele tá fazendo um personagem bem diferente do que ele tá acostumado. E o episódio também tem um discurso interessante sobre esse uso consciente de tecnologia. Ele comenta a forma como parte do público não entende a própria premissa da série e acha que ela só diz que a tecnologia é uma coisa ruim. O que, convenhamos, sim, tem episódios onde basicamente a mensagem é robô ruim, tecnologia ruim, mas no geral a ideia do Charlie Brooker para Black Mirror é que a tecnologia é uma ferramenta útil para poder desenvolver as ideias mais brilhantes da humanidade. We have to create software that elevates us, improves us as human beings, or else what is the fucking point of the tools at our disposal? Infelizmente, no nosso sistema atual, sem regulamentações e obviamente com o maldito capitalismo, que não se importa com suas próprias contradições éticas, nós acabamos culpando a ferramenta, enquanto o verdadeiro inimigo é quem abusa dela. E esse episódio, assim como o Bat Noir, ele sabe exatamente quando parar. Quando ele atinge o ápice da trama, ele atinge o seu momento mais absurdo, é quando ele simplesmente acaba. E eu acho que é assim que tem que ser feito um episódio de antologia de ficção científica. Você mostra uma ideia, você elabora a crítica, e aí quando você vê que o drama chegou num ponto onde passar dele seria talvez uma coisa redundante, você só corta ele. Philip é um homem isolado do mundo, até o dia em que ele recebe a notícia da morte da sua ex-namorada, com quem ele não fala há décadas. Para contribuir com uma homenagem, ele é apresentado a um sistema inovador que permite que os usuários sejam transportados virtualmente para uma memória antiga, através da reconstrução do ambiente de uma fotografia. É assim que ele passa por uma jornada de descoberta, onde ele vai precisar lidar com traumas passados e feridas que continuam abertas. Esse é o episódio mais direto da temporada, é o mais objetivo na sua mensagem. Esse episódio é a prova de que Black Mirror não é apenas uma forma de vilanizar a tecnologia, mas de explorar o abuso dela pelas mãos humanas. Aqui, a tecnologia é feita para ajudar na jornada emocional desse protagonista. Ela até chega a ajudar esse personagem a resolver conflitos e mágoas que ele carregou a vida inteira, graças à forma como essa inteligência artificial do sistema aborda a situação. Eu acho que o mais absurdo e fictício desse episódio inteiro é você ter uma tecnologia criada por uma grande empresa, uma grande
corporação que literalmente ajuda a pessoa sem cobrança de taxa ou criação de um novo trauma em cima do usuário, que é bem comum em Black Mirror. E muito disso se dá graças à dupla de atores principais. Philip é interpretado pelo Paul Giamatti, que aqui tá entregando tudo. Ele basicamente traz uma jornada, um estudo de personagem e um episódio relativamente curto, o que mostra que você não precisa de mais de 1 hora para poder contar um drama emocionante, como aconteceu anteriormente no Hotel Reverie, e a dinâmica dele com a guia de inteligência artificial, interpretada pela Patsy Ferran, que faz com que o drama desse episódio fique ainda mais elevado e muito mais melancólico no tom. Por conta dessa abordagem mais delicada do episódio, ele até tenta evitar usar muita referência e criar muita conexão entre um episódio e outro. Ele tenta focar em contar apenas essa história sozinha, isolada do resto do mundo de Black Mirror. Continuação direta de USS Callister da 4ª temporada, USS Callister Into Infinity revela as consequências da morte de Robert Daly, com a tripulação digital presa num universo infinito, lutando pela sobrevivência contra outros milhões de jogadores. Agora liderados pela capitã Nanette Cole, a tripulação precisa encontrar uma forma de sair dessa realidade e sobreviver longe das ameaças constantes. A gente tem aqui o retorno do elenco principal, todo mundo tá de volta, mais um episódio com aquela referência de Star Trek, utilizando a série apenas como um ponto de referência para poder fazer a crítica deles. O meu maior problema com esse episódio mesmo é que ele não é ruim, mas ele também não traz muita coisa nova, porque a maior parte do debate dele é reciclado da sua versão anterior do seu episódio original. O que não faz dele ser ruim em essência, mas faz dele um pouquinho menos interessante de debater. Não tem muito de novo para debater aqui, porque tudo que ele traz aqui a gente meio que já debateu lá na época que foi lançada a 4ª temporada. Eu imagino facilmente esse episódio render um spin-off inteiro, mas do jeito que ele acaba, parece que a história foi concluída de vez. Toda temporada de Black Mirror tem meio que um tema principal que permeia ali os episódios. E a 7ª temporada parece focar muito no debate sobre memória e consciência. Assistimos muitos personagens lidando com a realidade que eles construíram na própria cabeça, como acontece no melancólico Eulogy, onde o homem percebe como grande parte do seu passado foi reescrito pela sua própria consciência. E também tem o caso de Bête Noire, onde a verdade é fabricada por outras pessoas e a protagonista não consegue mais confiar na sua própria realidade. O debate sobre fake news já é antigo, mas com a facilidade para você criar imagens e vídeos através de tecnologia de inteligência artificial, ainda mais num tempo que fica cada vez mais difícil você distinguir verdade de mentira, Black Mirror mais uma vez prova ser relevante no seu debate, mesmo que mais uma vez nem todas as pessoas entendam o verdadeiro propósito da série. Em Plaything, por exemplo, você vê um programador que pretende usar a tecnologia para construir novos mundos, mas esse é mais um daqueles casos onde a gente vê uma invenção revolucionária indo parar nas mãos erradas. Avanços tecnológicos como inteligência artificial e metaverso são apenas ferramentas, elas não são capazes de criar sem uma mente humana por trás delas. E Black Mirror é uma série que mostra a realidade em que essas inovações são mal aproveitadas por um sistema onde o ser humano também é tratado como um objeto. Não adianta você criar um filtro fofo onde eu apareço como um desenho animado, se no fim isso vier às custas de destruição ambiental e violação de privacidade. É claro que ninguém é obrigado a ficar pensando nisso quando usa o filtro, é só uma invenção boba, é só uma tecnologia divertida para eu poder compartilhar com meus amigos. E eu concordo com você. Eu acho que não é culpa sua você querer participar de uma trend nas redes sociais, uma coisa bem despretensiosa que não vai fazer mal pra ninguém. Mas será que as pessoas que estão lucrando com essa tecnologia têm o mesmo propósito que você? Podemos ver esse abuso de poder em episódios como o Hotel Reverie e pessoas comuns, com tecnologias inovadoras sendo usadas como táticas abusivas de grandes corporações. Essas empresas não se importam com as consequências das suas políticas predatórias, mesmo que isso resulte em pessoas precisando se rebaixar ao ponto de vender a sua dignidade ou a própria imagem para poder fazer parte desse admirável mundo novo. A proposta de Black Mirror costuma muito ser mal compreendida, porque eu acho que muitas pessoas também não entendem a proposta da própria ficção científica. O que você mais escuta por aí é pessoas falando: Black Mirror não é mais relevante porque ele não prevê mais o futuro. A realidade já é a realidade de Black Mirror. Mas como dizia a grande, maravilhosa, perfeita, divônica Ursula K. Le Guin, a ficção científica não prevê, ela descreve. Previsão é trabalho de profeta. Vidente, futurólogo, não são trabalho do romancista. O trabalho do romancista é mentir. E é isso que Black Mirror fez lá no começo e continua fazendo hoje, que é mentir muito bem.
Porém, eu tenho meu problema com a série também, principalmente na forma como ela tenta constantemente criar uma crítica nada óbvia a esse sistema da Netflix, enquanto ela se beneficia dele. No episódio Common People, por exemplo, ou no Hotel Reverie e no novo USS Callister, isso é literalmente mencionado como se fosse uma baita crítica. There's been talk of players unhappy about prices rising within the game. But it seems like maybe you're squeezing users for more money. Or premium users. Well, Plus is actually now standard, but it is better than Common. Mas uma autocrítica não é necessariamente uma coisa boa. É como se um filme ruim se blindasse de críticas dizendo que ele mesmo é ruim pra você achar aquilo apenas conceito. Agora é hora de pegar a caderneta para poder ver algumas referências que eu anotei ao longo da temporada. Logo no primeiro episódio, Pessoas Comuns, temos referência ao sistema de abelhas em Hated in the Nation, e também tem uma pousada chamada Juniper e aquela música que eu sempre esqueço o nome, mas toca pela primeira vez lá no episódio 15 Million Merits. Tudo isso acontece em menos de 5 minutos, então é uma enxurrada de referência já pra você assim que você dá play. E o Streamberry retorna, que é o serviço de streaming que é paródia da Netflix. Ele aparece no Hotel Reverie. Tem muitas referências aqui ao Bandersnatch, tanto no episódio Plaything, que é meio que o primo ali de Bandersnatch, tanto no episódio do USS Callister, onde a gente vê um livro de Bandersnatch e outras referenciazinhas pequenas. Um outro episódio que adora retornar é o San Junipero. A palavra Juniper aparece em quase todos os episódios. Dr. Garcia, St. Juniper Hospital. E o Aldo, lembra dele? Ele aparece num pôster, o que indica que talvez o Colin Richmond seja fã desse político animado. Lá no segundo episódio a gente tem um estabelecimento chamado Barney's Chicken, é o mesmo onde o protagonista do episódio Shut Up and Dance trabalha, e o nome desse restaurante sofreu alterações no episódio Bat Noir, não só dentro da narrativa, mas também por conta do upload de episódios diferentes no catálogo da Netflix. Então foi uma brincadeira bem legal que Black Mirror fez ali, colocando episódios diferentes, então algumas pessoas achavam que era Barney's, outras que era Bernie's. O debate de dentro do episódio foi pro mundo real. Tem um momento também que descobrimos muitas coisas desse universo que avançam tramas antigas. No episódio do USS Callister Into Infinity, temos a confirmação de que uma continuação do jogo Tronglets foi lançada e fez muito sucesso, o que pode indicar que a humanidade não se foi de uma vez, do jeito que pareceu, ou que o jogo foi lançado antes dos eventos do episódio Plaything. E outra parte interessante é que descobrimos o que aconteceu com o primeiro-ministro do episódio National Anthem. Sim, o que fez aquilo com o pobre porquinho. De acordo com as notícias, ele ainda está vivo e ele entrou numa escola veterinária. E como é um vídeo aqui do Primeiro Contato, vocês sabem que eu vou tentar colocar Matrix em algum momento no debate, e eu não vou me prolongar, mas me diz se essa cena aqui não te lembrou muito Matrix. No geral, eu realmente acredito que Black Mirror continua inovando e arriscando em alguns episódios, mas também tá me incomodando bastante essa sensação de que o Charlie Brooker tá consentindo algumas ideias aí da Netflix, principalmente essa coisa de fazer 6 episódios e 3 deles serem mais focados no humor britânico e os outros 3 mais focados no humor americano. Então é meio que tipo assim, 3 pra você, 3 pra mim. E eu entendo que a proposta da Netflix é continuar atingindo o máximo de público possível, porque é um algoritmo e, obviamente, ela quer encher catálogo, mas tem muita gente que já deixou de ver Black Mirror e nem tá interessada muito nessa temporada, exatamente por conta desse formato da Netflix, onde ela simplesmente joga um monte de episódio em você, e alguns deles parecem ser, na verdade, só uma grande defesa da Netflix pra poder desensibilizar o espectador e falar, tipo assim, ah, sim, nossos valores são abusivos e a gente coloca anúncio e a gente trata a arte como conteúdo, mas tudo bem, a gente tá se criticando, então não tem problema. Eu gosto muito do Charlie Brooker como escritor, principalmente quando ele faz comédia. Philomena Khan, que é maravilhoso, mas eu acho que pra Black Mirror ele tem que começar a focar cada vez mais nele e menos no que a Netflix quer, mesmo que isso signifique sair da Netflix e talvez ir para um outro serviço de streaming, um outro canal com menos episódios, nem que seja, sei lá, 2, 3 a cada 2, 3 anos. E é isso. Diz aí nos comentários o que você achou dessa temporada de Black Mirror. Já são aí mais de uma década de Black Mirror, é bastante tempo. A série já passou por muita coisa, mas é muito bom saber que o Charlie Brooker continua fazendo as distopias dele e ele vai continuar por bastante tempo. Diz aí nos comentários qual foi o seu episódio favorito e também o seu ranking da temporada inteira. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino e apoia o nosso projeto pra gente continuar tendo ainda mais conteúdo de ficção científica. Até a próxima, tchau!